E o Sport tem mais um fato que aumenta a pressão na equipe rubro-negra, que aumenta a pressão no técnico Pepa e, claro, desse início do Sport péssimo na Série A do Campeonato Brasileiro, em questão de resultado, em questão de ter ali alguma vitória no campeonato. Isso não vem acontecendo e a gente vai falar tudo sobre isso. Eu vou te contar, vou falar essa história aqui para você e falar também sobre uma declaração que o craque Neto falou, inclusive, antes do jogo contra o Corinthians, uma declaração que foi direcionada à equipe do Corinthians, mas que serve hoje para o Sport. Eu acho que é um significado de uma situação parecida, uma situação semelhante, eu vou te falar também. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, já vai deixando o seu like, porque você fazendo isso, você fica por dentro de tudo que está acontecendo no futebol pernambucano, no futebol nordestino. Vídeo todos os dias para te deixar informado sobre o Leão da Ilha, sobre as outras equipes do futebol nordestino. Tudo bem? Bom, bora lá falar sobre o Sport, porque o técnico Pepa foi mantido, teve um voto de confiança por parte da diretoria do Sport, por parte do presidente Yuri Romão. A gente trouxe ontem aqui no canal falando sobre isso, que o Sport iria decidir, que teve uma série de reuniões aí em torno dessa situação do Pepa, que tinha uma questão também de orçamento, né? Porque tinha uma multa muito grande em relação ao Pepa. Porém, eu acho, né, dei minha opinião, acho que foi um erro isso, acho que o Pepa deveria sim ter saído, e está longe de ser o último culpado, o único culpado aí desse time do Sport, está longe de ser o único problema nesse momento do Sport, que eu acho que é uma série de fatores que são construídos, mas se não passar por essa mudança de comando da equipe, a gente não vai ter uma evolução nem tão cedo. Pode até vencer o Fortaleza, tá, no sábado, pode até vencer o Fortaleza, mas não vai convencer. E assim, se vencer e não convencer, porque é um jogo contra o Fortaleza, que é um adversário direto e obrigação do Sport de vencer na Ilha do Retiro, né, principalmente pela fase do Fortaleza. Então, assim, vai ter que vencer de qualquer forma. O Sport, se vencer, vai ter um sobrevida aí para o técnico Pepa, vai ter mais jogos pela frente, e aí só vai adiar essa demissão que todo mundo já sabe que uma hora vai acontecer, e eu acho que o torcedor, em grande maioria, concorda com essa demissão do Pepa. Mas bora lá mostrar aqui uma situação que piorou, aumentou essa pressão para o Sport. Eu vou colocando aí na sua tela agora a escalação da Série A do Campeonato Brasileiro, e como vocês estão vendo aí, né, Palmeiras na liderança, tudo mais, a gente vai lá para baixo, que é onde o Sport está na lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas um ponto conquistado. E aí o Sport teve 4 jogos já, né? Perdeu 3 desses 4 jogos. E a gente vê a zona de rebaixamento nesse momento com Atlético Mineiro, Santos, Grêmio e Sport. E o que é que a gente está falando aqui nesse vídeo? Que o Sport agora se tornou o único time da Série A que ainda não venceu nesse início de Série A do Campeonato Brasileiro, que ainda não conseguiu conquistar uma vitória. E isso é muito preocupante. A gente vê um exemplo aí, né? Desse início, o Bahia, que estava na zona de rebaixamento, o Vitória, que estava na zona de rebaixamento no início do campeonato ali, e agora eles já saíram da zona de rebaixamento. O Bahia já está um pouco mais acima, o Bahia está em 13º. Eu acho que é uma comparação que dá para a gente fazer sim de forma justa, porque foram times que também começaram ali o campeonato meio balançado. Fortaleza também começou o campeonato meio balançado, não vive uma grande fase, tá? E a gente tem que falar isso também. O trabalho do Vojvoda, inclusive, vem sendo criticado pela torcida do Fortaleza, mas pelo menos em questão de resultado vem acontecendo. Então a gente precisa falar disso aí também. E aí, uma situação que o craque Neto falou em relação ao Corinthians antes do jogo do Sport foi sobre a mudança de treinador. Vocês estão vendo aí na tabela que o Corinthians, deixa eu até subir aqui, serve para o Sport também, porque o Corinthians está ali, ó, em 6º lugar, e mesmo assim a torcida do Corinthians, né, tem uma cobrança muito grande, a gente sabe disso, mas mesmo assim a torcida do Corinthians estava criticando e pedindo a saída do técnico Ramon Dias, né, teve aí a entrevista do Depay com a questão do Ramon Dias, enfim. Porém, o que é que acontece? Né, o Neto disse, se um trabalho, por mais que esteja sendo um trabalho que pode crescer, pode evoluir, mas no momento não está dando certo. E foi o que teve aí em relação ao Ramon Dias. Tanto que o Ramon Dias saiu pela porta da frente, tanto que o Corinthians tomou a decisão de demitir um técnico, né, que estava lá no topo, né, está em 6º lugar do Campeonato Brasileiro. Por mais que a torcida do Corinthians espere um título, é sempre a cobrança maior, era um técnico que vinha fazendo um bom trabalho, mas não estava vivendo uma boa fase. Né? E o futebol brasileiro, por mais que muita gente disse, a gente precisa mudar, né, isso do futebol brasileiro, de um treinador ser demitido assim que começa um resultado ruim, né, tem que acabar com essa tradição, entre aspas, mas ainda assim existe. E ainda assim, o futebol vai ter sempre uma pressão aqui no Brasil em relação ao treinador, principalmente um treinador que está 7 jogos sem perder, já é o caso do Sport, e enfim. E aí o craque Neto, ele falou sobre isso, né, do Corinthians demitir esse treinador, que era um início ali
da solução dos problemas do Corinthians, entre aspas, que foi o que aconteceu aí, vencendo o Sport, e assim, o Debay chamou a responsabilidade, venceu o jogo, e se o Sport fosse minimamente organizado, poderia ali ter arrancado pelo menos um empate, poderia ter vencido o Vasco, poderia ter vencido o Palmeiras, e isso não aconteceu. E assim, a gente tá falando muito do Pepa, né, pedindo a demissão do técnico Pepa, mas a gente tem que avaliar que o Sport, além de ter 4 jogos sem vencer na Série A, além de ter vencido ali o Campeonato Pernambucano, porém se classificando de maneira que não era para o Sport classificar, o Sport ter sido líder do campeonato, era para o Sport ter pelo menos ali ficado em segundo lugar, indo direto, né, para a semifinal, e isso não aconteceu. O Sport perdeu bastante tempo ali nessa questão de rodízio e tudo mais. Teve ali a Copa do Nordeste, que o Sport ainda vai ter aí, né, a fase final, mas a gente não tem, né, uma esperança de que o Sport vai conquistar um título, que o Sport vai chegar numa final jogando o futebol que está jogando agora, apesar de ser um campeonato diferente. Então, assim, diversos problemas que já vinham acontecendo no Sport. O Sport esse ano, os jogos que o Sport, a gente pode dizer que o Sport amassou, que o Sport destruiu, foi no Campeonato Pernambucano, cara. Foi contra o Decisão, foi contra o Maguari, que fez ali 4-0, foi 5-0, acho que foi 5. Então, o Sport agora sendo o único time da Série A sem vencer, justamente o único time da Série A que não demitiu seu treinador, dos times que estavam ali, né, com o treinador balançando, foi o único time que não demitiu seu treinador. E por mais que eu acho que não seja a solução de todos os problemas, é um início de uma virada, é um fato novo dentro do elenco, para balançar esse elenco, um fato novo para mudar um pouco de direcionamento, porque o Felipe Luna, inclusive, ontem falou aqui, teve técnico do Sport que foi demitido por muito menos. Teve técnico do Sport que foi demitido, por exemplo, o Mariano Souza, por mais que naquele momento ele precisasse ser demitido, né, teve alguma torcida que ficou dividida, porque ele tinha muito desfalque, enfim, tudo mais. Mas ele não tinha 1 milhão de investimento que o Pepa hoje tem. Ele não tinha 1 milhão de investimento ali. O Pepa hoje tem quase 60 milhões de reais em investimentos. Então, isso a gente precisa falar, isso a gente precisa comentar, trazer aqui, porque isso é uma pressão, aumenta a pressão do Sport, essa notícia que agora o Sport é o único time da Série A que ainda não conquistou uma vitória. Muito pelo contrário, tem 4 derrotas, né? Tem ali, enfim, complica bastante o Sport e tem 3 derrotas no caso e um empate em 4 jogos. Mas enfim, a gente vai seguir acompanhando tudo que está acontecendo no Leão. Até o momento, o Pepa segue no comando técnico do Sport, não temos nenhuma novidade em torno de uma possível demissão. Isso só pode acontecer depois da partida contra o Fortaleza, a depender do resultado. Essa foi a decisão da diretoria do Sport, que vai pagar para ver, né? Vai pagar para ver o time da maneira que está, o futebol da maneira que está em questão de rendimento. Futebol pode jogar bem 10 mil jogos, mas se não vencer eles, não adiantou de nada. É uma opinião minha, eu quero saber do torcedor, coloque nos comentários também.